Paz do Senhor Jesus seja nessa casa. Amém. Eu queria falar hoje a respeito do que Jesus mais previa, mais ele se preocupava em ensinar os seus discípulos e toda a multidão. A palavra de Deus fala em Marcos 13:22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível fosse, até os escolhidos. O crente da atualidade precisa estar bem informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos, distanciados da verdade, como os mestres da lei nos dias de Jesus Cristo. Mateus 19, Mateus 24:11, a palavra de Deus fala em Mateus 24:11, fala assim, Mateus 24:11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho desse reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Essa palavra fala, Jesus adverte que nem toda a pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro, e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Esses obreiros exteriormente parecem justos aos homens, parecem vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus, expor altos padrões de retidão, podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e do seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos, professar amor a todas as pessoas, pareceram ser grandes ministros, líderes de Deus, espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo parecerão, poderão realizar grandes milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas nos tempos antigos. Os fariseus, longe da multidão, na sua vida particular, entregavam-se à rapina e à iniquidade, cheio de ossos de morte, toda imundícia, cheio de hipocrisia e iniquidade. Sua vida na intimidade era marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos seus desejos egoístas. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência nas igrejas de hoje. Alguns mestres falsos, e pregadores iniciaram seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza, genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e sua ganância e desejos imorais, sua dedicação pessoal a Cristo desaparece lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus e tornam-se instrumentos na mão de Satanás, disfarçados de ministros de justiça. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram verdadeiros cristãos. A serviço de Satanás, eles estão nas igrejas. Desde o início da sua atividade, Satanás tira proveito da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso, o seu reino egoísta de riqueza. A estratégia do inimigo é colocá-lo em posição de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos e desmascarados, Satanás sabe que grandes danos ao evangelho virão e o nome de Jesus Cristo será menosprezado publicamente. 14 vezes nos evangelhos Jesus advertiu os discípulos a precaverem-se dos líderes enganosos. Noutros lugares, mestres exortados a pôr à prova os mestres pregadores das igrejas. E segue seus passos para testar os falsos mestres, os falsos profetas, discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera a Jesus Cristo. Manifesta o fruto do Espírito,
ama os pecadores, detesta o mal e a injustiça, fala da santidade e contra o pecado. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas: honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, salvar os perdidos, proclamar e defender o Evangelho do Novo Testamento até a morte e dos apóstolos, observar os frutos da vida dos seus mensagens das pessoas. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem toda a Bíblia. Movido pela ganância e cobiça, segue um pastor mercenário. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Ele é um ponto fundamental. Ele crê e ensina nos escritos originais do Novo Testamento ou só fala do Velho Testamento. São plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os ensinos desses pastores. Ao contrário, podemos estar certo que tal pessoa e sua mensagem não vem de Deus, e sim de Satanás. Finalmente, verifica a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ele recusa grandes somas para si mesmo, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade, preocupa-se em salvar as almas e não em ganhar dízimo, conforme os padrões do Novo Testamento, para obreiros e cristãos. Apesar de todo crente fiel vem a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais com a ajuda de Satanás ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Então o Evangelho será ridicularizado, zombado, desacreditado no mundo inteiro. Esses falsos profetas, eles têm o apoio de Satanás. Milagres fraudulentos, mentirosos, farão até descer fogo do céu. E no entanto, Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que praticais o pecado. Porque muitos surgirão em meu nome e farão grandes milagres, grandes maravilhas, e não são de Deus. Paulo dizia: examinai os espíritos se realmente eles vêm de Deus. Porque Satanás se transfigura em ministro de justiça. Não é muito que seus ministros transfigurem em anjo de luz. Satanás é como anjo de luz, e seus servos ministros de justiça. Enganarão multidões, só os escolhidos, cujo peito arde o Espírito de Deus vivo, que não serão enganados. Através do engano, Satanás derrubou a raça humana no jardim do Éden, fez que Deus matasse toda a população da terra afogada no lago do dilúvio. Pelo pecado de Satanás que enfiou no mundo, foi isso. Ele fez Deus queimar Sodoma e Gomorra, porque induziu o pecado na cabeça daquele povo. Lá no deserto, induziu o povo de Israel, o amado povo de Israel, a fazer um bezerro de ouro no lugar de Deus. Induziu os sacerdotes a falar para o povo que matasse Cristo, soltasse um demônio chamado Barrabás. E no milênio, Cristo vai governar a terra por 1000 anos. Por 1000 anos, uma mulher vai ter 1000 anos de idade, vai ter 1000 filhos e não vai morrer, não vai ter morte no tempo de Jesus. E assim mesmo, ao terminar esse tempo, Satanás tornará a enganar todo o povo. Apocalipse 20, capítulo 7 ao 10 fala sobre isso. Então nós devemos estar cientes que tem muitos mercenários nas nossas igrejas, enganando o povo com lisonjas, com palavras piedosas. Não falam duramente, são cheios de sorriso, enganadores, como políticos. Estão ali para enganar e não para salvar, porque Satanás induz os pastores a agradar os membros da igreja, e não salvar eles, e não alertar eles sobre o pecado. Está acontecendo uma grande desgraça. Jesus disse: vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o vosso pai, que foi homicida desde o princípio dos tempos, e nunca se perdoou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala o que é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. João 6, né? Aqui fala em João 8, no 40 em frente fala:
Vós tem por pai o diabo. Então o diabo é pai de muitas pessoas na face da terra, que já conquistou multidões. Em Jesus Cristo pouca gente agradou, e o diabo multidões já conquistou. Multidões se penderam para o lado de Satanás através do engano, porque as pessoas gostam de se enganar. Até o provérbio que eles dizem, me engana que eu gosto. O mundo vive do jeitinho que o diabo gosta. Essa é a verdade. Se você quiser se salvar, sofra como um filho que tem disciplina. Se você não está sofrendo por causa de Jesus, você não é filho, é bastardo. Hebreus 12. Então a palavra de Deus fala que pelo caminho do sofrimento, muita tribulação, muita luta convém entrar no reino de Deus, porque o caminho de Jesus é fardo pesado, é difícil seguir. E a mentira, o engano, quem não quer na igreja pagar suas dívidas, ficar livre de todas as doenças, arrumar emprego, prosperar? Quem que não quer essa vida? Quem não quer essa porta larga? E Cristo não oferece a porta larga não, é porta estreita, irmão. É dificuldade sim, é dificuldade mesmo. Ou você pensa que você vai a Cristo, você vai enriquecer, vai prosperar, vai ser curado, vai viver em paz, uma vida de oba-oba. Não é assim não, é porta estreita, é caminho espinhoso, é difícil, a perseguição de Satanás que comanda todo esse mundo será em cima dos crentes verdadeiros. Estão te enganando. Vem na minha igreja, você vai ser curado, você vai ser prosperidade, você vai ter uma vida de felicidade. Um mar de rosas é um mar de espinho, irmãos. Muita tribulação, muito sofrimento, porta estreita, dificuldade. É o caminho do cristão. Essa é a verdade. Jesus disse, eu lhe mostrarei quanto deve sofrer por causa do meu nome. Em Atos fala. O apóstolo Paulo se converteu e Ananias disse, Senhor, esse te perseguiu, os cristãos. Falei, não, Ananias, vai para mim esse vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto é sofrer por causa do meu nome. Se você é cristão e está sofrendo, você não é cristão coisa nenhuma. Você é um convencido e não um convertido. Porque se os convertidos sinceramente, de coração sincero com Cristo, sofrerão muitas tribulações, muito sofrimento, como Deus fala em Deuteronômio 8:3. E no deserto, nesses 40 anos, te fiz ter fome, ter sede. Foi humilhado para ver o que estava no seu coração, se me obedecias ou não. Esse é o caminho de Cristo. Eu não estou aqui para agradar seres humanos e nem para lucrar. Eu estou para falar a verdade crua, amarga, que salva a tua alma. Eu não quero elogiar o teu corpo, nem te deixar de oba-oba. Eu quero falar a verdade crua, que você fica assustado. A sã doutrina, as mulheres têm cabelo cortadinho, crime parecendo homem, de calça agarrada nas igrejas. Se a mulher tivesse o Espírito Santo, andar com roupa, com pudor e decência. Homens de calça cortada nas igrejas, escandalosamente se vestindo, os crentes de certa igreja que de salto alto desse tamanho. O que é isso? Expondo as partes traseiras. Isso aí é Satanás governando o coração das mulheres e dos homens. Isso não tem nada de Jesus, é fantasioso, é dinheiro, é prosperidade, é riqueza de tempos luxuosos. É isso que está acontecendo, como nos dias dos falsos profetas do tempo de Jesus. Essa verdade amarga, em nome de Jesus. Estamos encerrados por hoje. Amém.